Então, hoje nós temos a palestra intitulada Acolhimento, Terminalidade de Vida e Doação de Órgãos, certo? Para ministrar a palestra, nós convidamos a doutora Lisiane Paiva Alencar. Ela possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, é especialista em urgência e emergência pela Universidade Estadual do Ceará. Também é mestre em transplante de órgãos pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é coordenadora do Banco de Olhos do Ceará, atua como enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, CIDOT, do Instituto Dr. José Frota. Então, doutora Lisiane, seja bem-vinda. Vou aqui projetar sua apresentação, ok? Olá, pessoal. Eu queria agradecer ao Nutedes pelo convite e dizer que é muito prazeroso estar aqui para falar do que eu mais amo fazer, que é ser enfermeira do processo de doação. Como a doutora Ivana já falou, o nosso tema vai ser acolhimento, terminalidade de vida, doação de órgãos e tecidos. O artigo 196 da Constituição Federal versa que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A partir daí, o SUS construiu diretrizes com a proposta de humanização, através da Política Nacional de Humanização, a PNH. A PNH, ela tem 5 diretrizes centrais para organizar as ações das equipes de saúde, que tem por tarefa produzir saúde. O que é isso? Nós, profissionais da área de saúde, que cuidamos das pessoas, temos a nossa tarefa principal, produzir saúde. Humanizar é ofertar atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com o acolhimento. Nós, enquanto profissionais da área de saúde, principalmente os profissionais que lidam com pacientes críticos, sempre damos um olhar maior para a tecnologia pesada, e esquecemos as tecnologias leves na arte do cuidar. O que é essa tecnologia pesada? São os ventiladores mecânicos, monitor multiparâmetros. Muitas vezes nós esquecemos de agregar o nosso cuidar com o acolhimento. A gente olha para o ventilador mecânico moderno que chega na nossa unidade, para o monitor multiparâmetro, quer logo aprender, mas a gente esquece muitas vezes de olhar para o paciente que está ligado nesses equipamentos. E muitas vezes não gravamos sequer alguma característica física desse paciente. Então, assim, a PNH trouxe nas suas diretrizes essa questão do acolhimento. Então, o acolhimento ele tem que ser olhado com muito carinho pelos profissionais da área de saúde, que tem como tarefa produzir saúde. Então, acolhimento é uma orientação essencialmente ética. É a produção do cuidado compartilhado das relações entre trabalhadores, serviço de saúde com seus usuários. Acolher é produzir desvios, produzir movimentos que permitam reposicionamentos, produzir novas atitudes éticas, produzir trabalho com afeto, apoiar a família durante a doença e o luto. O que é que nós fazemos nas nossas práticas diárias, enquanto profissionais da área de saúde, principalmente a equipe de enfermagem e a equipe médica? Já a psicologia, o serviço social, eles já têm isso inerente nas suas tarefas diárias. Já a equipe de enfermagem, a equipe médica, ela esquece um pouco dessa questão do acolhimento. A gente vai mais para a questão da tecnologia pesada. A gente faz o nosso cuidar e não agrega essa tecnologia leve. E muitas vezes o que vai fazer a diferença no nosso cuidar é o olhar, é o toque, é o cuidado que a gente tem com a família e com aquele doente. Então, quando eu falo em produzir desvios, a gente não está induzindo a nossa equipe a fazer algo errado, mas produzir desvio, por exemplo, você tem um paciente grave que
tem uma piora clínica e evolui para a morte encefálica. E esse paciente está na UTI, está em uma unidade de paciente crítico, onde ele tem horário determinado de visita, com a quantidade reduzida. Você fala com a equipe e promove aquela visita, muitas vezes fora do horário, dá a oportunidade à família de se despedir do seu ente querido. Nisso aí você está produzindo um desvio. Você está saindo daquela tecnologia pesada, que é a organização do hospital com seus horários pré-estabelecidos, indo para a tecnologia leve. Nisso você está produzindo um desvio aonde você vai apoiar aquela família, produzir movimentos que permitam o reposicionamento. Na maioria das vezes, a família que está vivendo o processo de luto, o processo de perda, do adoecimento do seu ente querido, ela perde o chão, ela fica sem apoio. E o profissional que está ali na linha de frente, no cuidar, tem que ter a responsabilidade de ajudar essa família também. Produz também atitudes éticas, mas em todas essas ações, nunca esqueça de colocar o afeto. É isso que vai ficar marcado na mente dessa família. Basta um olhar com afeto, uma palavra com afeto, você está direcionando um cuidar personalizado para aquela família. Qual é a consequência das nossas práticas diante das relações burocratizadas e pouco personalizadas? Essas são as nossas práticas diárias. Com a nossa carga de trabalho nos grandes hospitais, nas grandes emergências, nossas ações, nossas práticas, elas passam a ser meramente burocratizadas, seguir o que o hospital orienta nos seus POPs, nas suas condutas, e a gente esquece que aquelas pessoas, elas são únicas, elas estão vivendo muitas vezes o primeiro internamento de alguém na família, estão vivendo o medo da morte. Então a gente precisa cuidar das pessoas com esse olhar, porque senão a gente acaba descuidando, tendo um cuidado que não é personalizado, botando as pessoas às vezes para passar por humilhação social. Quando a pessoa pede uma informação, você vira o rosto. Quando aquela pessoa precisa de um apoio e você diz que não pode fazer nada. Uma situação muito, muito grave e muito constante dentro dos nossos hospitais é quando a família não tem um relatório, quando a família não sabe como o seu ente querido está. Ela não consegue ter acesso à equipe médica e, com isso, ela também não consegue ter notícias do seu ente querido. Às vezes, quando a família vai saber, o paciente já está com quadro clínico de morte encefálica. Né? Às vezes, até a família vai ser só comunicada do óbito. Então, a incapacidade da equipe de lidar com histórias de vida sempre singulares torna uma situação extremamente complexa e muitas vezes adoecedora para a família. Lembra que lá no segundo slide eu falei que nós, profissionais da área de saúde, nossa tarefa é produzir saúde, não é deixar a família e nossos pacientes mais adoecidos durante o internamento. O nosso cuidar, ele tem que ser um cuidado prestado para além do episódio. Aquela família, ela vai viver um momento que não vai ficar restrito apenas àquela internação. Muitas vezes essa família vai carregar uma dor para o resto da vida deles. Então, o nosso cuidar, ele tem que ser para além da queixa, sem aquela postura neutra de não me envolver, que isso é bem característico da nossa equipe de enfermagem e da equipe médica. Não quero me envolver, não quero saber. Né? A gente tem, mais uma vez, vou reforçar, cuidar das pessoas com afeto. Acontece que, às vezes, a gente não consegue devolver aquela pessoa para a família, aquela pessoa falece, mas se aquela família foi cuidada com afeto, isso minimiza o sofrimento da família. O acolhimento, ele ainda pressupõe na garantia do acesso à escuta, e é uma escuta de problemas de saúde de seus usuários, de forma qualificada, usando a empatia cognitiva. Mais à frente eu vou falar um pouco
para vocês da tríade da empatia. Quando a gente vai desenvolver essa escuta, né, nós que estamos falando com a família, temos que saber a diferença entre ser escutado e ser ouvido. Ouvir, todos que não têm deficiência auditiva, eles acabam ouvindo. Mas o escutar, ele requer uma atenção maior, né? Então, para ser entendido, você deverá ser escutado. A comunicação usada, ela deverá ser com termos de acordo com a compreensão de quem está lhe escutando. Para eu desenvolver essa escuta, eu tenho que usar a empatia cognitiva. A família que está no processo de luto, de perda, de sofrimento, ela tem a parte cognitiva prejudicada. Então, muitas vezes você precisa repetir a mesma fala, precisa ter certeza de que aquela pessoa entendeu o que você falou, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer uso da nossa fala. A sincronização da frequência, ela é essencial para o sucesso da comunicação. Eu estou falando com a família, eu tenho que ter uma sincronia na minha fala. E o segredo dessa sincronia é a conexão. Eu tenho que bater na mesma frequência da família. Eu não posso estar usando termos onde a família, ao final, não vai entender nada do que eu falei. O médico faz a comunicação de que o paciente está com sinais clínicos de morte encefálica, que tem uma escala de Glasgow 3, que fez um teste de apneia e ele não respira. Você acha que a família vai conseguir compreender esse tipo de linguagem? Não. Então, a gente precisa bater na mesma frequência para que a família entenda o que está sendo falado. E todo mundo fala muito de empatia é muito bonito, empatia é muito legal, é você tentar se colocar no lugar do outro, para tentar sentir o que o outro sente. Mas a empatia não é só isso, né? É o enfoque no outro. Empatia é a base da atenção, que vem do latim attendere, que significa alcançar. Então, para eu desenvolver essa empatia, eu tenho que alcançar o outro. É uma definição perfeita para quem tem a empatia como base na construção dos relacionamentos sociais. No momento que eu acolho essa família, que eu recebo essa família, ali eu estou construindo um relacionamento social com ela. Se eu vou construir um relacionamento social e a base do meu relacionamento é a confiança, eu vou querer que aquela família confie em mim, que ela acredite no que eu vou falar. Então, eu tenho que ter como base a empatia. E aí a gente vem com a tríade da empatia. Nós temos a empatia cognitiva, você consegue compreender como outra pessoa vê o mundo. Eu tenho que compreender que na hora que eu digo para um familiar que aquele paciente está com morte encefálica, que ele está legalmente morto, que quando a gente fecha o protocolo, eu tenho um horário da morte dele, que o médico ali já pode preencher a declaração de óbito, quando é morte natural. Então, eu tenho que saber como é que aquela família vai entender, eu avisar para eles que seu ente querido está morto e o coração ainda está batendo. Então, entra a empatia cognitiva, eu vou ter que ficar atento à família para eu perceber se eles entenderam ou não o que eu falei. Aí vem a empatia emocional, que é tentar se colocar no lugar do outro, você precisa conhecer o outro profundamente, é uma tarefa difícil, e no momento da minha construção, do meu relacionamento com a família, eu não vou ter tempo para conhecer essa família. Então, essa empatia emocional, nós profissionais da linha de frente, acolhedores, nós não conseguimos desenvolvê-la, porque o nosso atendimento ele é curto, mas eu consigo desenvolver e eu consigo botar em prática, e é o que eu sempre peço à nossa equipe, a empatia solidária. Significa que não apenas compreendemos a situação de um ou mais pessoas, como também nos sentimos solidários.
e com eles iremos nos mover para ajudá-los se necessário for. É aquela coisa que nós vamos produzir desvios, nós vamos cuidar deles, nós vamos orientá-los, vamos fazer com que essa família se sinta respeitada nas suas dores, respeitada quando ela grita, respeitada quando ela chora, respeitada do jeito que ela manifesta a sua dor. Essa é a empatia que os profissionais acolhedores têm que desenvolver essa habilidade para poder estar com as famílias e aprender a cuidar dessas famílias com afeto. Se agirmos de forma cuidadosa, olhando as pessoas nos olhos, prestando atenção às suas expressões, poderemos nos sentir mais envolvidos. Por que a gente pede às pessoas para olhar nos olhos? Porque na hora que eu olho nos olhos, eu tenho neurônios, espelhos, no córtex cerebral, e na hora que eu olho nos olhos, eu provoco os meus neurônios espelhos a perceberem melhor o que aquela família tem de bagagem de dor. Então, a capacidade de gerar empatia, ela vem da ativação desses neurônios espelhos. Tentar sentir o que o outro sente sem questionamento e sem julgamento. Entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende. Isso é muito, muito importante. E esse acolhedor, ele tem que ter algumas habilidades. Se ele quer trabalhar no processo de doação, acolhendo famílias enlutadas, para, na sequência, entrevistar para doação, se ele não tem algumas habilidades, ele vai ter que desenvolver. Então, desenvolver a habilidade da comunicação verbal e não verbal. A nossa língua, ela fala, mas o nosso corpo, muitas vezes, ele fala mais do que a nossa boca. Então, o acolhedor, ele tem que olhar para a pessoa, ele tem que sentar na mesma altura, ele tem que, no momento que estiver acolhendo, esquecer o celular, não atender ligações, ele tem que prestar atenção, porque se ele não fizer esse alinhamento de olhar, estiver na mesma altura, ele não vai desenvolver a empatia e ele não vai conseguir fazer com que seus neurônios espelhos sejam ativados. O acolhedor, ele tem que ter disponibilidade, compromisso com o trabalho. Nós temos que ter algumas posturas assertivas. Dentro dessa postura, ela vai inspirar respeito e confiança da família. Nas saudações, a gente sempre sugere que não seja dito bom dia, boa tarde, nem boa noite, e que também não pergunte à família como a família está. Lembrar que aquele momento vivido é o pior dia, é a pior manhã, é a pior noite. Se a família, educadamente, te disser bom dia, boa tarde ou boa noite, você não retribui. E depois você explica à família. Entende que aquele momento é um momento de sofrimento e de dor. Em respeito à dor da família, você não retribuiu bom dia, ou boa tarde ou boa noite. A escuta ativa e passiva. Muitas vezes, durante o acolhimento, você tem que desenvolver mais a escuta, você tem que ficar mais calado e escutar mais a família. É muito importante esse momento. Escutar implica em atenção e interesse para sentir o que o outro sente quando se manifesta. Nunca podemos esquecer que o paciente, ele não é nosso, ele não é uma doença, ele não pertence a nós. O paciente é um sujeito que pertence originalmente à família. O adoecer, ele é em conjunto, paciente e família. O paciente, ele não adoece sozinho. E o morrer também. Quantas vezes, durante os nossos acolhimentos, nós escutamos a família dizer, hoje uma parte de mim morreu também. Então, durante esse momento com a família, você pode ter certeza que aquela pessoa que está ali na sua frente, algo dela também ali está morrendo. E a depender de quem seja esse familiar, o desequilíbrio na família, ele é muito impactante. Pode ser o único filho daquele pai, daquela mãe, pode ser o provedor da família, o pai que trabalha
e bota todo dia o alimento em casa. Então, assim, esse desequilíbrio, ele é muito grave, muito impactante para aquela família. Por que a gente fala, eu vou voltar ao slide, por que a gente fala tanto da família, por que a gente foca tanto nas nossas palestras, o cuidar da família, esse zelo pela família, né? A família, dentro do processo de doação, a família, ela tem o papel mais importante do processo de doação. Sem a família doadora, não tem transplante. Então, a família é o principal foco do nosso acolhimento. Aqui a gente deixa um instrumento de acolhimento direcionado às famílias enlutadas e a possibilidade de doar órgãos e tecidos para transplante. A gente fez o mestrado em transplante e nós deixamos essa tecnologia, né? Nós deixamos esse instrumento que pode ser usado em benefício de um atendimento que traga um resultado mais positivo, principalmente para a família. Quando a gente fala de doação, a gente não fala só da família que doa, nem da pessoa que pode ser um doador. A gente fala de pessoas que estão na fila do transplante. E aí, doutor, eu vou pedir desculpa, eu atualizei isso hoje e esqueci só de corrigir a data que foi atualizada. Essa atualização é de hoje. Então, hoje o estado do Ceará, ele tem 1.378 pessoas aguardando por um transplante. Nós temos a fila do rim, com 1.170 pessoas. Essa fila, ela aumentou muito durante a pandemia, não só pelo fato de ter caído muito o número de transplantes durante a pandemia, mas também pela própria Covid, né, que deixou muitas pessoas com a sua função renal prejudicada. Nós temos 158 pessoas aguardando por um fígado e nós temos 26 pessoas aguardando por um transplante de córnea. E nós temos um prazer imenso de falar que o estado do Ceará, desde 2016, é fila zero para transplante de córnea. Não é que não tenha ninguém na fila, mas a pessoa que precisa de um transplante de córnea hoje no estado do Ceará, ela entra na fila e tem muitas vezes o tecido já disponível para fazer o transplante. Nós temos 12 pessoas aguardando pelo transplante duplo, pâncreas-rim, que é feito tanto aqui no Hospital Universitário como é feito no Hospital Geral. 5 pessoas aguardando por um transplante de coração, pulmão com 6 pessoas. A gente sempre diz que pulmão, coração, tem poucas pessoas, porque a gente chama de fila da morte, e aí entra o fígado também, porque os pacientes, eles não têm tratamento alternativo, sempre são pacientes muito graves, ou transplanta ou morre. E nós temos uma pessoa aguardando por pâncreas isolado. O estado tanto faz o transplante duplo, pâncreas-rim, como faz o pâncreas isolado também. E aí vem novamente a questão da família. A lei da doação de órgãos, ela é de 4 de fevereiro de 1997. É a lei que dispõe sobre a remoção de órgãos e tecidos e partes do corpo humano para fim de transplante e tratamento e dá outras providências. A doação no Brasil, ela é consentida, ela não é presumida. O que é a doação presumida? Foi até tentado. O doutor Lúcio Alcântara, na época, que a lei da doação saiu, ele era senador, e logo depois foi tentado que a doação no Brasil fosse presumida. Se presumia que a pessoa era um doador e se colocava na sua carteira de identidade. Mas as pessoas ficaram com medo e saíram colocando nas suas carteiras que não eram doadores. E o número de doação no Brasil caiu muito. No ano seguinte, teve que mudar a lei e a doação voltou a ser consentida.
Consentida é a família que doa. A família, ela é acolhida, ela é entrevistada e é dada a ela o direito de doar. Então, a família doa depois que a nossa equipe, as equipes acolhedoras, fazem o esclarecimento. A doação, ela é consentida, mas é consentida após um esclarecimento. E quem é que pode assinar o termo de autorização? Legalmente, quem pode assinar são os parentes de primeiro grau, né, os pais e os filhos, parentes de segundo grau, na ausência dos parentes de primeiro grau, que são os avós, irmãos, netos e companheiro e o cônjuge. Até 2017, o companheiro não podia assinar o termo de autorização. Mas em 2017, em outubro de 2017, a lei da doação de órgão, ela passou por umas alterações, né, através de um decreto. E uma das alterações que beneficiou muito a sociedade foi a questão do companheiro poder assinar um termo de autorização. Então, o companheiro também pode assinar. E o cônjuge. O transplante, ele é a única forma de tratamento médico que depende da sociedade para acontecer. Por que que a gente diz isso? Quem é que doa? É a sociedade, é a família. Quando a família doa, o que ela doa é devolvido para quem? É devolvido para a própria sociedade. Então, ele é o único tratamento médico que depende exclusivamente da sociedade para acontecer. Se a família não doa, não tem transplante. É também a única alternativa terapêutica para pacientes portadores de insuficiência funcional terminal, de diferentes órgãos essenciais. Nós que lidamos, que fazemos o acolhimento da família, que trabalhamos na linha de frente do processo de doação, muitas vezes escutamos das famílias, eu não vou doar porque minha religião não permite. Nenhuma crença religiosa é contra a doação. Nenhuma. Nós temos os testemunhas de Jeová que são contra a doação de sangue, mas eles não são contra a doação de órgão. O órgão, quando ele sai de dentro do doador, que vai para dentro da pessoa que recebe, o receptor, ele não vai com sangue. Tem uma etapa da cirurgia de captação, que é a cirurgia da retirada do órgão, onde é retirado o sangue do doador, aquele órgão é lavado com soro gelado e depois é colocada a solução que preserva a função dele, até ele ir para dentro do receptor, a pessoa que recebe o órgão, e voltar a funcionar. Então, os testemunhos de Jeová também não são contra a doação de órgão. E o Papa Francisco diz que a doação de órgão após a morte é um ato nobre e meritório, e deve ser encorajado como manifestação generosa de solidariedade. A doação de órgão não altera a aparência do corpo do doador. Muitas vezes a família diz, também não vou doar, porque vai alterar a aparência, principalmente na doação de córnea. A mutilação que tem no corpo de um doador, ela não é visível. Lógico que tem a mutilação, os órgãos são retirados. Durante a retirada da córnea, é retirado o globo ocular, mas não há uma mutilação visível. Nós temos, por lei, dentro da lei da doação de órgão, no capítulo 2, o artigo 8, ele diz que o corpo do doador, ele deve ser condignamente recomposto para ser entregue aos responsáveis legais. Então, a aparência do corpo de um doador, ela não é alterada. Além de ser uma questão legal, é uma questão ética e é uma questão também cristã. A gente sabe que aquele corpo ele vai ser velado, que aquele rosto vai ser acariciado, muitas vezes beijado pelo pai, pela mãe ou pelo filho. Então, nós temos, além da questão legal, uma questão ética e cristã muito forte, muito presente nas nossas equipes captadoras, em relação à reconstituição do corpo.
As equipes captadoras de múltiplos órgãos, antes de iniciar o procedimento de retirada de órgão, dentro do centro cirúrgico, é feito 1 minuto de silêncio em homenagem àquela família, em homenagem àquele doador. E falar de doação é falar de família doadora, como eu disse para vocês. O transplante ele é o único tratamento médico que depende da sociedade. E a sociedade que doa são pessoas que sofrem, que perdem muitas vezes o que elas têm de melhor. Perdem seus maridos, perdem seus filhos, e diante dessa dor, dessa perda irreparável, elas conseguem ser generosas, solidárias e conseguem doar. Esses slides, essas fotos são muito recentes, tem menos de 15 dias que a gente fez um evento lá na Perforce, que é o chamado IML, onde a gente acolheu novamente famílias que foram doadoras. O mês de setembro ele foi alusivo à doação de órgãos, dia 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador, e a gente fez um evento onde a gente recebeu essas famílias e a gente recebe o abraço e vê o quanto a doação ela é capaz de minimizar esse sofrimento. E é interessante que a gente tem nessas famílias multiplicadores. Na foto ao lado eu tenho 2 mães. Essas mães, elas perderam filhos pequenos, que foram doadores de múltiplos órgãos. E elas fazem questão de propagar, de doar também o tempo delas, de doarem o testemunho delas, de quanto a solidariedade, no pior momento da vida delas, fez bem e faz ainda. E aqui eu vou terminando a minha fala com vocês, e vou passar para vocês também o relato de uma família doadora, quando eu produzi um desvio, quando eu levei essa família fora do horário da visita, para a beira do leito, para que aquela família pudesse se despedir do seu ente querido, que iria para o centro cirúrgico, para a cirurgia de captação. Na época, o Ceará fazia transplante de coração, de rim, de fígado e córnea. Então, a familiar, que era a irmã dele, me corrigiu dizendo, são 7 pessoas e não 6, pois quando você levar o meu irmão para o centro cirúrgico, esse leito vai ficar vazio e outra pessoa terá a chance de subir para a UTI, como teve o meu irmão. Ela me ensinou que doar também é cidadania. Ela entendeu que o leito da UTI estava sendo ocupado por um cadáver, porque o irmão dela já estava morto. E ela sabia que tinham muitos pacientes na emergência aguardando um leito de UTI. E essa irmã me ensinou que doar, quando tem um paciente no leito de UTI, ocupando aquele leito que poderia estar sendo ocupado por uma pessoa que ainda tinha expectativa de vida, também está dentro da solidariedade, da generosidade e também da cidadania. Solidariedade é a maior forma de alguém expressar seu amor. E a gente termina agradecendo as famílias doadoras. Elas nos ensinam muito, muito. A todas as famílias que tive a oportunidade de me aproximar no momento inicial do luto, pedi a essas pessoas que fossem meus professores, pois aprendi muito com suas dores, medos, ansiedades, agonias e frustrações. A oportunidade desafiante de focalizar a instituição família no momento inicial do luto é uma experiência gratificante, transformadora. Saio de cada acolhimento realizado enriquecida. E o que aprendi chorando com vocês, sorriso nenhum me ensinou. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente nesse momento. Então, palmas, para a doutora Elisiane, que fez uma brilhante apresentação acerca da questão da doação de órgãos e tecidos. Eu fui tentando registrar ao longo da apresentação dela alguns temas que foram muito falados, na palestra, algumas palavras-chave, que emergiram, como acolhimento, família, empatia, comunicação, doação de órgãos e tecidos, transplante,
solidariedade, cidadania, sensibilização e empoderamento familiar. Então, eu acho que essas palavras-chave, elas perpassam não só a atuação da equipe, né, que é responsável pela doação de órgãos e tecidos, mas também é um pilar, né, da atuação dos profissionais da saúde em geral. E eu conheço o trabalho da doutora Lisiane, eu sei da dedicação que ela tem, do amor a essa missão, né, que é coordenar equipes envolvidas nesse processo de doação de órgãos e tecidos. Fico muito feliz com a sua fala, com a importância da comunicação, do respeito ao familiar, né, como um processo basilar, né, na questão da doação de órgãos e tecidos. Ao longo da sua apresentação, a doutora Lisiane falou sobre conceitos chaves relacionados ao acolhimento, empatia, com oferecimento de dicas fundamentais para se comunicar de forma efetiva e respeitosa com os familiares de pessoas em situação de morte e morrer, promovendo sempre um cuidado personalizado e humanizado. Além disso, esclareceu dúvidas e mitos da comunidade em geral em relação ao processo de doação e transplante de órgãos e tecidos. Finalizou falando da questão da espiritualidade como um dos pilares da atuação da equipe envolvida nesse processo de doação de órgãos e tecidos e também reforçou a importância do empoderamento de familiares que vivenciaram esse processo como multiplicadores, né, na questão da sensibilização da comunidade em geral acerca desse processo. Ressaltou, por fim, a importância da doação de órgãos como um ato de cidadania. E aí, como profissional da saúde em geral, né, eu pergunto para a doutora Lisiane, o que é que nós, como profissionais da saúde, né, seja no âmbito da educação, seja no âmbito da assistência, o que é que nós podemos fazer para sensibilizar e para ajudar vocês nessa missão, nessa difícil e louvável missão de sensibilizar a comunidade, né, sobre essa questão da doação de órgãos. Assim, qual é a sua dica para nós, profissionais que estamos aqui ouvindo, que eu não sei se todos atuam na equipe de transplante, mas, enfim, qual seria a sua dica, a sua fala? Perfeito sua pergunta, doutora. A gente atualmente está trabalhando no Banco de Olhos do Ceará, e o Banco de Olhos do Ceará sentindo exatamente a responsabilidade social de estar tentando mudar a sociedade, no sentido de não ter logo essa impressão errada sobre o processo de doação, se colocar sempre nas campanhas. Eu sempre tive uma preocupação, doutora, porque nas campanhas, diga que você é um doador, diga que você é um doador, e as pessoas se colocam contra ou a favor sem saber como é que acontece o processo de doação, né? Eu, depois de velha, fiz uma tatuagem, botei no meu braço que eu sou doadora de órgãos e tecidos, mas eu sei por que eu tatuei, né? Além de ser uma coisa que transbordou do meu coração, eu queria que todo mundo soubesse, foi uma maneira que eu achei de estimular as pessoas também. E a gente precisa levar a educação, doutora. A gente acredita que a educação, ela é transformadora. Se a nossa lei da doação diz que o consentimento familiar, ele é dado após o esclarecimento, como a gente fala que a parte cognitiva da família, ela está muito prejudicada no momento da dor, fica difícil para a família entender o que a gente fala. Então, eu preciso levar a educação. Esse momento aqui é fundamental. E o IBOC, né, o Banco de Olhos, como IBOC, ele vem com a proposta de educar para transformar. Perfeito, doutora, não poderia ter uma resposta melhor. Então, aí fica o nosso dever, né, como profissionais de saúde, de fortalecer essa educação, essa sensibilização. Eu queria abrir esse momento para quem estiver ouvindo. Eu sei que tem alguns profissionais aqui que, apesar do problema técnico, né, reforçaram que queriam estar aqui pedindo o link. Então, eu queria deixar esse momento para alguma pergunta, algum feedback em relação à apresentação, esse momento de construção coletiva. Então, eu queria agradecer muito à doutora Lisiane pela participação, por doar esse tempo
dela, né, esse tempo tão precioso para a gente aqui estar fortalecendo, né, esse construto, essa nossa iniciativa do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde. Eu queria reforçar com vocês algumas informações que foram disponibilizadas no nosso chat. A gravação da nossa apresentação dentro de 4 a 5 dias úteis estará disponível no canal do NUTEDS, certo? O canal do YouTube. Aqui já deixamos as nossas mídias sociais para que vocês possam nos seguir e também convidar outras pessoas a participar desses momentos, né, de educação permanente que acontecem sempre às terças e às quintas-feiras, a partir do meio-dia. Então, o link sempre está disponível no site do NUTEDS. Tá ok, gente? Então, agradeço demais a participação de vocês e da doutora Lisiane, e fiquem todos com Deus e tenham um excelente dia. Falar alguma coisa, doutora? Só mais uma vez agradecer pela oportunidade e dizer que a gente sempre estará à disposição do processo de doação e com a intenção de gerar multiplicadores. Pode contar com a gente sempre, doutor. Obrigada, doutora, e parabéns pelo trabalho. Que Deus continue abençoando vocês. Tchau a todos, fique com Deus.